E aí pessoal do Jumas, aqui é o Felipe Araújo, estou aqui no Colégio Maior, no Chile, e vim trazer aqui esse segundo vídeo sobre a Bíblia do Jumas Catequético. Eu queria agradecer pelo convite para partilhar um pouquinho do conhecimento, né? Não é muita coisa, mas espero poder ajudar vocês a compreender um pouquinho mais sobre a Bíblia, especificamente o Antigo Testamento. Eu já sei que o vídeo aí do Gabriel e do Gustavo foi bom, né, em primeiro lugar para partilhar um pouquinho do Pentateuco, e soube também que vocês fizeram bastante brincadeirinha com o sotaque meio chileno deles. E já sei que vai vir algum aí pra mim, mas beleza, estamos pra isso. E hoje eu quero falar com vocês sobre o restante do Antigo Testamento, né? O Gabriel e o Gustavo falaram já sobre o Pentateuco, que são os livros mais importantes, talvez, né, ali do Antigo Testamento, porque mostra essa experiência que funda, né, o povo de Israel, a experiência da aliança, a experiência da liberação da escravidão, e que conformam eles como um povo, né, um povo de Deus. E agora a gente vai ver o restante dos livros do Antigo Testamento. É um desafio tanto, já aviso, são muitos livros, eu não vou conseguir falar de todos, né, mas vou tentar falar sobre mais ou menos os principais livros, né, do Antigo Testamento, que são 4 tipos de livro, né? Em primeiro lugar tem os livros históricos, nós vamos falar também sobre os livros proféticos, sobre os livros sapienciais e sobre os livros poéticos. É uma batelada, vai ser chuva de informação, então espero poder ajudar vocês aí um pouquinho a conhecer mais o Antigo Testamento, a ficar mais amigo da Bíblia. Eu vou projetar para vocês agora uma linha do tempo da história de Israel. Essa linha do tempo, ó, não vão levar ela assim como a verdade, a linha do tempo definitiva nem nada. Eu fiz ela rapidão ali, com diferentes etapas da história de Israel, né? E basicamente assim as grandes etapas, né? Não tem todas as coisas importantes aí, as datas não estão assim como certinhas, né? De fato eu arredondei algumas, coloquei períodos de tempo bastante longos, assim, né, de 50 anos, mostrando em que época mais ou menos cada livro foi escrito. Mas eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a concepção de história, né? Não pensem que vocês vão abrir a Bíblia e vão encontrar um livro de história como os que a gente está acostumado a ler no colégio, né, ler na escola, ou sei lá onde, na universidade, porque naquele tempo a história não era entendida da mesma maneira como nós entendemos hoje. Hoje nós queremos assim datas precisas, né? Os fatos que aconteceram em tal data, as consequências desses atos, etc. Não, naquele tempo a história assim não era tão importante o tema do dado preciso ali, né? O mais importante era o relato, a maneira como se contava, e o povo de Israel tinha um amor muito grande, né, um respeito muito grande pela sua história. De fato, Deus é conhecido pela sua atuação na história, né? A atuação na história de Israel, como Deus foi agindo, como Deus foi se manifestando. Disso eles têm um carinho muito grande, né? E eles vão relembrando disso todo o tempo, né? Então vamos ver essa linha do tempo. A gente vê aqui no comecinho, então, da linha do tempo, né, as figuras aí de Abraão, de Moisés, né, tudo que foi relatado no Gênesis e no Êxodo. E para a gente vai interessar a partir do ano 1040, ali com o profeta Samuel, né, que é o começo da monarquia. É quando começa a monarquia em Israel, depois de Josué, depois dos juízes, né, o profeta Samuel unge o rei Saul, depois o rei Davi, depois o rei Salomão, outros reis menores, né, até que no ano 931 o reino de Israel se separa, então, no reino do norte e no reino do sul, né, em Israel e Judá. Então, beleza, ó. Entre 750 e 700, mais ou menos, né, e começa ali o domínio assírio. Então, a grande potência que domina Israel, né, é o Império Assírio. Depois disso, entre 630 e 600, né, vai começando a influência babilônica, até que, por volta ali do ano 600, mais ou menos, né, começa o período do exílio na Babilônia. Então Israel, o povo de Israel é deportado para a Babilônia, e no ano 587, por exemplo, destroem o templo, e isso vai até o ano 538, com a volta do exílio.
Por quê? Porque aí a grande potência vai ser o Império Persa, né? E os persas são mais permissivos, então o povo de Israel volta para Jerusalém, se constrói o segundo templo, se constrói Jerusalém outra vez. Essa época do domínio persa vai durar um bom tempo, né? E a gente vê que a próxima época ali é a época helenística, né? Tem o Império do Alexandre o Grande, que então é a grande potência, passa a ser a grande potência ali da região, né? Dominam culturalmente, politicamente, né? Até que no ano 603 começa a Palestina Romana, né? Quem domina ali é o Império Romano, e esse já é mais ou menos o contexto histórico em que Jesus vai nascer, né? E os livros que a gente vai ver então foram escritos e contam um pouco a história do povo de Israel em todo esse período. Esse foi Flash, né? Deve ter mil detalhes aí que não dá para comentar agora, eu também nem sei, não sou muito entendido de história, mas para a gente ter uma ideia mais ou menos da história de Israel assim num grande panorama, né? numa, numa tela assim, numa imagem. Beleza? Vamos começar então com os livros históricos, já que a gente está falando de história, né? Existem diversos livros históricos, eu vou falar aqui para vocês dos principais. O primeiro deles que a gente vai ver é o livro de Josué, né, esse sucessor de Moisés. E o livro mostra como o povo de Israel foi tomando posse da terra prometida. Vai ser assim, uma frase por livro. Bem rapidão assim, para vocês terem uma ideia do que fala cada livro. Tá? Depois vem o livro dos Juízes, né, que depois da morte de Josué, surge a figura dos juízes, que são os líderes da comunidade. Né? Então esse livro, que é curtinho, conta a história desses principais juízes da época, né, dentre os quais se destaca a figura de Sansão, aquele do cabelo, da força. Né? Quem tiver curiosidade de conhecer a história de Sansão, sabe que ele foi um juiz, o juiz mais importante, e que está nesse livro. Podem ir lá dar uma olhada. Depois, a gente tem o primeiro e o segundo livro de Samuel, e o primeiro e o segundo livro dos reis, né, que contam basicamente uma história contínua. Né? Samuel era um profeta que foi chamado por Deus, foi chamado para consagrar o rei, ele consagra o rei Saul, depois de Saul vem o rei Davi, depois do rei Davi vem o rei Salomão, né? E em seguida outros reis assim menores, menos importantes. E o profeta aqui aparece como guardião da aliança de Deus com o seu povo, né? E mostra que é importante para o povo de Israel ser fiel a essa aliança e ao culto de Javé como o único Deus, e as consequências de quebrar a aliança. Nesse livro aí também aparece a figura de Elias e de Eliseu, que eu vou comentar um pouquinho mais sobre eles quando a gente fala dos profetas, porque Elias foi um profeta importante. Guardem esse dado aí. Depois a gente tem o livro das crônicas, né, o primeiro e o segundo livro das crônicas, e também o livro de Esdras e o livro de Neemias. Né. Esses 4 livros, eles pertencem a um tempo já de uma historiografia escrita pelos cronistas. Né. Eles foram escritos muito depois, né, ali por volta do ano 500, 300, né, enfim, domínio persa, e eles contam a mesma história, né, a história de Samuel e dos reis, mas fazendo uma releitura depois de que Israel tinha voltado do exílio. Né? Então, o exílio, assim, é aquele momento em que Israel, né, eles voltam e começam a reler a história com outros critérios, né, com outras categorias. Portanto, o rei Davi, por exemplo, que estava nesses livros anteriores, né, no livro de Samuel e dos Reis, era um rei bastante pecador, né, e nesses livros agora ele aparece já como um rei idealizado, uma figura assim, símbolo do messianismo. Né, é uma releitura. E o livro de Esdras e de Neemias, eles se dão em torno ao segundo templo de Salomão, né, depois dos exílios, em que Esdras é um governador, um promotor da lei, digamos assim, e Neemias é um administrador encarregado pelo rei da Pérsia para transformar Jerusalém em uma capital regional e um baluarte, assim, um ponto estratégico contra os egípcios. Né? Então esses livros vão mostrar a reconstrução do templo e da muralha de Jerusalém e também a reforma religiosa que se dá nessa época. E depois nós temos o primeiro e o segundo livro de Macabeus, né, que mostram a perseguição que o povo judeu sofreu pelo rei sírio Antíoco IV Epifanes, um nome bem estranho assim. O primeiro livro é um livro mais de crônica e o segundo mostra algumas cenas assim mais emocionantes da resistência judaica. E junto com esses livros que são mais históricos, né,
tem datas, tem nome de reis, contam assim, a história importante do povo de Israel. Existem os romances históricos, que são chamados midrashes, esse nome estranho, né, em hebreu, que são histórias que foram escritas para elaborar algum ensinamento, né, já seja um ensinamento sobre a lei, sobre né, os mandamentos, etc., ou então sobre os profetas. Mas o tema principal aqui, sobretudo, é a fidelidade. Né, a fidelidade que o povo de Israel está chamado a ter em qualquer situação, já seja o exílio, já seja uma perseguição. Né? Eu gosto de pensar assim que são pequenos spin-offs, né? Assim como, sei lá, Star Wars tem Rogue One, ou essa série agora que eu nem sei o nome, ou assim como O Senhor dos Anéis tem, sei lá, o Silmarillion. Esses 4 livros que eu vou falar para vocês agora são como histórias menores, mas que mostram uma coisa importante para o povo de Israel, né? Essa fidelidade. Por exemplo, a história de Ruth, né? Volta lá atrás, na bisavó do rei Davi, e conta a história dessa mulher que não era israelita, né? Sabe que para os judeus nessa época era um tema, né? Se você fosse estrangeiro, você não pertencia ao povo da aliança. Mas essa mulher, né, a Ruth, ela era moabita e ela era casada com um israelita e ela volta com a sua sogra, a Noemi, voltam de Moab para Israel. Né? E apesar de ser estrangeira, ela mostra que são os costumes de Israel que vão restabelecer o povo. Né? Ou seja, é importante essa fidelidade aos costumes, à lei, à aliança. E os outros 3 livros contam a história de exemplos de vida fiel depois do exílio, ou seja, muitos anos depois. O livro de Tobias conta a história desse israelita, o Tobias, que era um homem justo, que estava na diáspora, né, estava fora de Israel, né, e no meio dos pagãos, vivendo no meio dos pagãos, e o tema principal é o casamento dele e a formação de uma família judia fora de Israel, né, na diáspora. Depois Judite, o livro de Judite, conta a história dessa mulher que é uma judia firme na resistência com os macabeus, né, uma mulher que representa aqui a resistência, no livro Girl Power. E o outro livro, Esther, também é Girl Power, e mostra essa mulher corajosa, né, que afasta a chacina que um funcionário do rei da Pérsia estava tramando, né, contra os israelitas. Então mostra essa figura dessa mulher forte, que luta pelo seu povo, nesse caso contra esse conselheiro ruim do rei. Enfim, muita informação. Eu recomendo que vocês possam dar uma olhadinha nesses livros, de repente ver aquela introdução que muitas bíblias trazem, né? A Bíblia de Jerusalém, ou a Bíblia da CNBB, ou a edição pastoral. Várias bíblias trazem uma introdução que contam um pouquinho mais sobre esses livros, se vocês querem mais informação. E se vocês querem ler por curiosidade, também recomendo aí aproveitar a quarentena e deixar a Netflix um pouquinho de lado e ler algum livro da Bíblia, de repente. E também, se vocês querem usar esse livro assim para rezar, vejam isso, né, que a história do povo de Israel é levada em consideração. Né? A história do povo é a maneira como Deus se manifesta. Né? Deus é o grande protagonista na história do povo de Israel. E também é o grande protagonista na nossa história. Né? E é legal ver esses personagens buscando a vontade de Deus, né? E ver a Deus buscando que os homens entendessem a sua vontade, né? E se convertessem e fossem fiel à aliança. Deus está presente na nossa história e esses livros mostram um pouco disso. Outro conjunto de livros importantes são os livros proféticos. Né? Os livros proféticos também são uma batelada de livros escritos em épocas bem diferentes. A gente vai ver só os mais importantes, não vou conseguir ver tudo aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de começar pela figura do profeta. A figura do profeta está presente desde sempre na história de Israel. Ela foi ganhando um perfil mais acabado, né, com o passar dos anos, mas ela sempre esteve presente. E ela vê nessas figuras anteriores, né, por exemplo, em Abraão, em Moisés, em Elias, como prototipos, assim, né, como modelos do que é ser profeta. Por exemplo, Abraão, que vocês já viram no Pentateuco, ele é o pai do povo de Israel e ele é chamado. Né? Ele está sempre em diálogo com Deus, ele intercede pelo povo diante de Deus, ele abandona a sua terra. Né? Existem aqui características de profeta. Agora eu percebi que estava olhando para a tela e não para a câmera. Vou tentar olhar mais para a câmera
Apesar de que é difícil, porque eu tô olhando pra uma coisinha preta. Enfim, não nasci pra ser youtuber. Moisés depois surge como essa figura mais arquetípica, assim, né? Mais modelo mesmo do que é ser uma pessoa chamada por Deus. Ele vive o chamado de Deus com muita dor, com muita paixão, com muita entrega. Ele sofre muito, ele carrega os pecados do povo também. Ele tem uma intimidade com Deus, uma intimidade bem especial, né? Ele vai lá na montanha, ele fala com Deus, ele chega mais perto assim de Deus. Ele é solidário com o destino do povo, ele conduz o povo, ele libera o povo. Né? E quando Israel se estabelece e vai se desenvolvendo a monarquia, né? Já lá na Terra Prometida, já depois de Josué, já lá com Samuel, por volta do ano 1040, 1050 a.C., surge essa figura de Samuel, né? Que nós já vimos no livro de Samuel e dos Reis, que é um profeta, que é juiz, que é sacerdote, que é quem instaura a monarquia, né? E durante a monarquia a gente vê também a atuação de outros profetas menores que não dá tempo de falar aqui. No ano 931, né, houve esse cisma em Israel. Se separam os reinos de Judá e o reino de Israel. E nós voltamos ao livro dos reis, né, que mostra que no reino do norte, né, entre os anos 870 e 850, mais ou menos, surge o profeta Elias, que de alguma maneira ele é entendido, ele é visto, né, como o novo Moisés. Entre parênteses, vocês lembram que lá no Tabor, né, que é essa passagem que a gente lê bastante na juventude, aparece Moisés e aparece Elias com Jesus? É por isso, né, são figuras muito importantes. Lembra que na cruz, né, quando Jesus fala Eli, Eli, lama sabachthani, né, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Algumas pessoas pensaram que ele estava chamando Elias. Elias é uma figura importante aqui. Né? Elias, o nome dele significa Javé é Deus. E esse profeta, ele luta contra a idolatria que existia no Reino do Norte e que começam a adorar um deus estrangeiro, né, o deus Baal, um deus que era um deus da fertilidade. Né. Leiam, por exemplo, o capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, né, e vocês vão ver aí Elias no Monte Carmelo, e depois no capítulo 19, no Monte Horebe, monte onde Deus falou com Moisés. E depois no capítulo 21, lá na vinha de Nabote, vocês podem ver a luta que Elias teve para que Javé fosse reconhecido como o único Deus. Né? Ou seja, Elias luta para que Javé fosse conhecido como o único Deus, não adorar deuses estrangeiros. Né? Javé é Deus, ele pode tudo. Ele é o nosso Deus, nós pertencemos a ele. Né? Olha que coisa bonita, né? Hoje em dia a gente também sofre outras idolatrias, né? Escravidões, a gente sofre, sei lá, idolatria do dinheiro, do consumismo, a gente está tão atribulado por coisas que tomam o lugar de Deus, né, na nossa vida. Ler um pouquinho sobre o Elias pode ser um momento de oração legal, assim, para ver como o profeta luta para que Deus seja reconhecido como o verdadeiro Deus, né, o único Deus. Talvez isso possa nos dar uma mensagem, fazendo uma legacy com essas leituras. Os profetas do tempo assírio. A gente está mais ou menos no século VII a.C. O Império Assírio começa a ter muito poder na região e parece que o único apoio que Israel poderia ter, fora eles, né, fosse o Egito. Né? Então surgem duas posições assim, né, nesse combate político. O povo que achava que Israel tinha que se aliar com a Síria, ou então o povo que achava que Israel tinha que se aliar com o Egito. Né? Junto com esse problema mais político, Israel está enfrentando um problema mais social, porque com o auge do império, quem sofre são os mais pobres. Né? E também, além disso, existia um problema religioso ali, o culto aos deuses estrangeiros, né? A idolatria, especialmente Baal ainda. Esse deus aí, esse deus estrangeiro não sai do pé. Vamos ver alguns profetas desse tempo. Temos o profeta Amós, no Reino do Norte, né, em Israel, entre os anos 760, 750, mais ou menos. Né. É um tempo em que Israel, com o domínio assírio, cresce economicamente, cresce politicamente, ou seja, está bem, digamos assim, mas com muitas desigualdades sociais, econômicas e com muitos abusos aos mais pobres, né, com muitos abusos. Então, o que acontece? Né, o pessoal
começam a usar a religião para acalmar a consciência dos mais ricos e se esquecem das normas éticas, né, que a aliança implica, entendendo a aliança mais como um privilégio que assegura o bem-estar. Né? Então já Amós aqui ele é chamado a profetizar e ele proclama o julgamento de Deus. Né? Havia muito luxo em Israel, inclusive no culto a Deus, inclusive na liturgia, né? Mas Israel se esqueceu do mais importante, né? Que tem que levar uma vida coerente com a vontade de Deus. É isso que Amós anuncia. Se vocês têm aí uma inquietação mais social, né? Mais com relação a desigualdades, Amós é um livro muito interessante, além de ser curtinho. Recomendo. Profeta Oséias, né? A gente continua no Reino do Norte, já alguns anos depois, nos anos 745 a 725, mais ou menos. Depois da morte do rei Jeroboão II, um nome difícil, existe uma decadência do reino e um caos político. Junto com a expansão dos assírios e o crescente culto a Baal, né, esse deus da fecundidade, o profeta Oséias fala sobre a relação entre Deus e Israel em uma linguagem baálica, ou seja, lembra que Baal era o deus da fecundidade? Então ele começa a usar palavras assim mais com relação à fecundidade, com relação ao matrimônio, ao casamento, em que Deus é o esposo e Israel é a esposa infiel. Ele se concentra na corrupção religiosa, não tanto política. E diz que nós devemos conhecer a Deus como um Deus que quer a misericórdia e não sacrifícios, um Deus que perdoa essa mulher infiel, um Deus que salvou o povo e que nos chama a uma aliança de intimidade, de amor, de justiça. É um profeta interessante. Depois a gente tem o grande profeta Isaías, no Reino do Sul, em Judá, mais ou menos na mesma época, 740, 730, por aí. E aqui eu vou contar uma coisa que talvez vocês não saibam. Isaías não é uma pessoa só. É um livro bem grande. Você acredita que mais que um profeta, foi uma escola profética. E que, de fato, os escritos que estão ali são de épocas bem diferentes. O tema principal desse Isaías nessa época é a santidade de Deus. E mostra que Deus é totalmente diferente do homem. E faz com que o profeta se reconheça impuro diante dele e enviado por ele. Isaías faz também uma crítica mais social, mais religiosa, às injustiças contra os oprimidos e também com relação ao luxo, que no fundo é uma rejeição dos ensinamentos de Deus maquiado pelas formalidades do culto. Olha essa coisa forte, Eles fazem um culto bem pomposo, assim, cheio de show e etc. E isso, na verdade, maquia a consciência deles, as injustiças contra os oprimidos. O verdadeiro culto, diz Isaías, permite ver a palavra de Deus. Não reconhecer a Deus é a raiz da injustiça. Quando a gente não reconhece a Deus, é aí que a gente começa a ser injusto com as outras pessoas. E a resposta de fé diante de Deus permite ver que Deus pede a justiça. Deus quer que nós sejamos justos. Outro tema importante desse Isaías é o anúncio do Messias. Vamos lá nos capítulos 9 a 11, ou 9 e 11 na verdade, para ver dois textos fundamentais sobre a vinda futura do Messias. O povo necessita ser purificado até que um resto de Israel, digamos assim, uma porção do povo seja fiel, continue sendo fiel a Deus, seja a pedra angular, a pedra sólida nessa fidelidade a Deus. E depois nós temos o profeta Miqueias, e o seu ministério acontece nos dois reinos, do norte e do sul, entre os anos 725 e os anos 700, mais ou menos. São anos de invasões assírias, e ele faz críticas sociais bem parecidas às dos outros profetas, E ele também traz oráculos de ameaça, assim, de castigo contra Israel, mas também oráculos de esperança e de restauração. Dá uma olhada lá que vocês vão ver. Muita informação. Tá. Época da influência babilônica. Estamos ali nos séculos 7, 6. O Império Assírio começa a cair em decadência, de fato a capital, Nínive, cai no ano 612 e surge com força os babilônicos. No ano 598, Israel cai na mão dos babilônios.
e todos os líderes são deportados. E depois aí, entre os anos 567 e 586, se dá o exílio na Babilônia. Tá, acho que eu falei ruim as datas, mas vocês têm aí a linha do tempo para ver. Jeremias, profeta importante, bastante importante. Jeremias ele começa no reinado do rei Josias, né, em pleno de uma reforma deuteronomista de leis, de liturgia, e ele vai até a ruína de Jerusalém. Né. Ele chama o povo a se converter, a aceitar o exílio como um castigo bastante duro. Ele anuncia uma desgraça para Israel, né, enquanto isso os falsos profetas estão anunciando prosperidade, paz, etc. Jeremias fala, não, gente, isso daqui, esse barco vai afundar. Né, e no fundo ele estava certo. Também anuncia a salvação futura e a esperança, né, no capítulo 24, ou seja, ele não fica só na desgraça, ele anuncia lá no futuro vai ter salvação. Leiam aí o capítulo 24. Ele fala da nova aliança também, no capítulo 31, capítulo muito bonito. Né? Apesar de que Israel fracassou na aliança com Deus e está sendo castigado agora, a nova aliança que Deus vai selar com o povo vai ser indestrutível. Né? A gente sabe que essa nova aliança hoje nós interpretamos como a aliança de Jesus. Né? E ele também fala de um descendente de Davi que vai trazer justiça. Isso no capítulo 32. Né? São claras referências a Jesus para a gente. Então já é um profeta ali que já está se aproximando, né, da salvação cristã. Depois uns profetas um pouquinho menores dessa época, Sofonias, ele atua antes de Jeremias, no reinado do rei Josias. Ele convida a buscar a Deus na pobreza e na humildade, né? E ele também fala desse resto de Israel, com essas ideias de pobreza e de humildade. O profeta Naum, em Judá, antes da queda de Nínive, ele fala, e apesar de ser muito criticado por não tratar sobre os pecados do povo, ele fala da justiça de Deus na história. Tem o profeta Abacuque, que também fala sobre a justiça de Deus e com mais profundidade. Os profetas da época do exílio. Né? Temos aí esse período bastante grande, né, em que Israel estava exilado, estava deportado na Babilônia. E vamos ver o profeta Ezequiel. Ele primeiro chama a conversão, mas depois que Israel, né, que Jerusalém, cai em ruína, ele fala mais sobre como Deus vai restabelecer o povo no futuro. Né? É um giro radical na maneira como se entende a Deus no Antigo Testamento. Né? Ele fala sobre a santidade de Deus e como a ideia de Deus é muito diferente da ideia do homem. Ele também traz a ideia de que o castigo de Deus mostra, na verdade, que só Deus tem o poder e não o homem. O homem não tem poder. É ele também que vai restaurar o povo, né? Deus vai restaurar o povo, vai trazer vida. É um esquema de pensamento já mais parecido com o que a gente vai ver no Novo Testamento, né? De fato, ele também fala de uma nova aliança. Uma aliança que seja mais interior, que vai ser inscrita no coração humano, que vai transformar esse coração de pedra em um coração de carne, né? Vai nos humanizar, vai nos tirar do pecado, né? dessa dureza de coração. Deus age no nosso interior e transforma as pessoas, né? Portanto, também ele chama a uma responsabilidade mais pessoal, né? A conversão é de cada pessoa. Depois nós temos Isaías novamente, né? O resto de Isaías, ou o Deutero-Isaías. Ele é escrito na etapa final do exílio. Né? O Império Babilônico entra em decadência e vai surgindo uma nova potência, os persas. Né? E o governo do rei da Pérsia, o governador, né? O rei, na verdade, o Ciro, permite o retorno a Jerusalém e a reconstrução da cidade e do templo. São os capítulos 40 a 55 de Isaías. Os capítulos seguintes se acredita que são outros autores ainda, que continuaram a obra e que mostram que Deus é o Criador do mundo, que é o único Deus. O povo de Israel, então, é quem mostra essa glória de Deus, né, que fez obras maravilhosas, ou seja, reconhecer a Deus novamente na história. Né? Porque Deus atuou maravilhosamente na história, nós reconhecemos o seu poder. Israel aqui é visto como o servo de Javé, e tem a missão de ser fiel a ele, de anunciar sua palavra. Esses capítulos trazem os cânticos do servo, e várias pessoas são vistas como essa figura, né? Já seja
o povo todo no seu conjunto, já seja o resto de Israel, já seja o profeta, até Ciro, né, esse rei da Síria, é visto como servo de Javé, e até mesmo o próprio Deus é visto como servo, né, porque o servo de Javé tem uma relação muito íntima com Deus. A figura do servo que sofre mostra que Israel vai amadurecendo nesse entendimento, né, sobre o que é ser o povo escolhido. Israel não é o povo escolhido para se glorificar, porque é um privilegiado, porque vai se achar o máximo. Não. De fato, Israel é o povo escolhido para ser esse servo sofrente, para se entregar pela salvação, que carrega a dor da humanidade, né? E isso se realiza plenamente em Cristo. E essa figura desse servo que sofre tem muito que ver com esses profetas sofredores, né? É um discurso meio corintiano, né? Corintiano sofredor aí. O profeta é um sofredor, Cristo também é um servo sofrente, e nós também somos chamados muitas vezes a empatizar com o outro, né? A sofrer com o outro, porque é nessa empatia, né, que nós mostramos misericórdia, assim como Deus mesmo mostra misericórdia e sofre por nós, né? Jesus aceitou, tomou o nosso pecado e nos salvou a partir daí, né? Isso os livros proféticos. Vamos dar uma olhadinha nos livros poéticos? Tá. Temos aqui 3 livros. O livro das Lamentações, em primeiro lugar, né? São livros de poemas de luto em torno à destruição de Jerusalém, ali por volta do final dos anos 500 ali, né? 580 mais ou menos. É a época do exílio. São 5 poemas, e os primeiros 4 são poemas em ordem alfabética, né? Digamos assim. Então a primeira estrofe começa com A, a segunda com B, etc. E eles trazem ideias, né, da contrição, do reconhecimento da culpa por parte de Israel, mas também falam de esperança, falam que não é só sofrimento, né, existe a esperança de uma volta, e fala do servo sofredor, novamente, no terceiro lamento. Deem uma olhada lá. Os que estiverem mais melancólicos podem sofrer lendo esse livro, se lamentar um pouquinho. Às vezes faz bem se lamentar junto com Deus. Outro livro, outra pegada, o Cantar dos Cantares. Talvez vocês já tenham visto alguma coisa do cantar, né? O Cantar dos Cantares, na verdade, significa, né, que nem a gente fala o Rei dos Reis, né? É o canto mais bonito, digamos assim, né? Isso significa o Cantar dos Cantares. Ele é um poema de amor entre um amado e uma amada, né? É um livro para os apaixonados aí, quem tiver apaixonado pela namorada, por uma menina aí, pode dar uma olhada. Porque é interessante ver, né, que a Bíblia, além de falar sobre a história de Israel, é um livro sobre a experiência humana, né, no qual o amor romântico faz parte, né? A Bíblia inclui o amor romântico. E a Bíblia, ou seja, a igreja lê esse livro da Bíblia também mostrando como esse amor humano como uma figura, né, como um símbolo que expressa a relação entre Cristo e a igreja, né? O matrimônio expressa também essa relação em que Cristo é o esposo e a igreja é a esposa, né? Essa é uma espiritualidade presente na nossa igreja. E finalmente o livro dos Salmos, que eu acho que a gente conhece bem, porque toda a missa a gente escuta um salmo diferente, né? É um livro que acompanha bastante, né, a nossa espiritualidade, e que são 150 poemas escritos por autores diferentes em momentos diferentes da história de Israel, e que existem diversos gêneros de salmos, né? Salmos que foram usados para liturgia, salmos que falam sobre a história do povo de Israel novamente, salmos de ações de graças, de súplicas, salmos que falam do Messias. Inclusive existem salmos que pedem alguma coisa ruim para o inimigo, né? Enfim, existe de tudo. Lembrando que aqui existem fatores também culturais, né? Numa época de guerra, se entende que alguém queira o mal do inimigo. Apesar de não ser muito cristão, muito bem visto. Nós usamos muito salmos, e eu queria convidar que vocês realmente abrissem mais o livro dos salmos, né? Lessem, porque são passagens da Bíblia assim, que estão carregadas de emoção, que estão carregadas de sentimentos, que estão carregadas de ideias bonitas sobre Deus, né? Talvez ler os salmos possa nos ajudar a rezar, né? Então, se vocês querem rezar com algum desses livros que eu comentei até agora, recomendo os salmos.
E finalmente temos os livros sapienciais, né? Sapiência significa sabedoria, né? E a ideia de sabedoria aparece diversas vezes na Bíblia, né? Com diferentes características, desde a sabedoria humana, que às vezes é bem vista e que às vezes é mal vista, até, não sei, a arte de saber algum ofício, né? Um artesão, é vista também como um ensinamento, é relacionada com a arte de governar. Os governantes devem ser sábios, embora a gente saiba que isso nem sempre acontece. Até mesmo a sabedoria divina, né? Sabedoria humana e também sabedoria divina, que de fato é a mais importante, né? Em que Deus é visto como a fonte de sabedoria. E às vezes a sabedoria é vista como uma característica de Deus, né? Como lei de Deus, e às vezes é até personificada, né? Parece uma pessoa, inclusive parece Deus. Os livros sapienciais mostram a sabedoria nessas diversas acepções, né? Nessas diversas formas de entendê-la. Vamos lá. 5 livros importantes aqui. O livro dos Provérbios. Ele traz uma coleção de escritos que são obras didáticas para se ensinar nas famílias, né? Em geral nas famílias assim mais de elite, nas famílias mais ricas, um príncipe, um senhor. É como uma educação de pai para filho. De fato, muitas passagens começam assim: filho, escuta o que teu pai está falando, né? É uma coleção de coleções, na verdade. São escritos de diversas épocas. Em algum momento da história, provavelmente ali no século IV a.C., foi reunido nessa coleção dos provérbios, né? E traz diversos temas, de tudo, de tudo, de tudo. E aqui a sabedoria, ela é apresentada como uma mulher que ensina aos filhos, né? Que ensina os homens, especialmente os príncipes e os jovens senhores. Mostra que Deus é o Senhor do mundo inteiro, né? A sabedoria, no fundo, nos mostra isso, né? Nós não temos nada. É Deus quem conduz a história. É Deus quem conduz o mundo. Depois nós temos o livro do Eclesiastes, que foi escrito aí por volta de 250, mais ou menos. Dei uma olhada aí depois nas datas na linha do tempo. A gente entra em um período em que a sabedoria entra em crise. Todo mundo tem direito à crise, né, gente? Até a sabedoria. Dentro do povo de Israel, existia uma ideia de que os justos mereciam uma recompensa e os injustos ou os ímpios mereciam um castigo. Parece conhecida essa ideia para vocês? Eu acho que todo mundo já passou por essas ideias, né? De fato é o que mais brota, assim, de mais natural no nosso coração, né? Que o justo mereça algo bom e que o injusto mereça algo ruim. Só que o povo de Israel foi vendo que essa ideia, na verdade, não era bem assim. Porque o que os sábios percebiam, né? Que na verdade existiam muitos justos que sofriam desgraças e muitos injustos que se davam bem na vida. Essa é chamada a teologia da retribuição, né? Que entra em crise então. Essa retribuição, que os justos merecem algo bom e os injustos merecem algo mal, entra em crise porque as coisas não são bem assim na nossa vida. E nesse livro Eclesiastes, o sábio Coelet vê que não é bem assim então, né? Existe essa diferença. E portanto, nessa total falta de sentido, o sábio Coelet busca uma solução e diz: tudo é vaidade. Tudo é vaidade, tudo é passageiro, tudo é ilusão. Ele é meio pessimista. Acho que todo mundo já passou por momentos pessimistas assim, né? Se você está nesse momento, recomendo. Dá uma olhadinha nesse livro, mas não fica só nele não. Busca esperança aí, mas é legal para empatizar, né? A Bíblia mostra realmente que, inclusive as pessoas mais sábias falam, olha, e as coisas que acontecem realmente não tem explicação, é difícil de entender. Mas ele também convida os jovens a buscar as pequenas alegrias na vida. Né? De fato, fala, meu filho, vai lá e come coisa gostosa. Vai lá e aproveita o momento. A vida é passageira, aproveita. Né? Não é uma sabedoria completa, mas traz algo de sabedoria pra gente, né? Nem sempre a gente tem as coisas nas nossas mãos, então vamos aproveitar o que tem de bom. Mas não fiquem no pessimismo. Livro de Jó. Estamos já no auge dessa crise da sabedoria. Né? No auge da crise
da teologia da retribuição. Jó, que é um homem injusto, sofreu desgraças na sua vida e ele reclama para Deus e para os amigos isso. E os amigos de Jó fazem parte desse pessoal que ainda acredita na teologia da retribuição. Então eles falam: Jó, das duas uma, ou você pecou e está sendo castigado, ou isso vai passar logo. Mas Jó não compra essas ideias. Jó está em crise. E a solução que ele chega é que Deus é incompreensível. E Jó só aceita. Só aceita o sofrimento. Não perde satisfação no final das contas. É a história da paciência de Jó, né? Às vezes a gente tem que ter paciência. Se você está nessa, recomendo esse livro. É um livro interessante para empatizar um pouquinho com Jó. O livro do Eclesiástico, que não é o mesmo que o Eclesiastes que a gente acabou de ver. É outro livro, apesar de ter um nome parecido. De fato, os nomes no hebreu são bem diferentes, né? No hebreu o Eclesiastes é Coelet e o Eclesiástico é alguma coisa parecida como Sirácida, né? Porque o autor do livro é Jesus, filho de Siraque, né? Então Sirácida. Ele foi escrito em 185 a.C. A sabedoria aqui ela aparece como uma habilidade que é vivida no nosso dia a dia, né? Como uma prudência, como uma sensatez. Também aparece como algo vindo de Deus, né? Que Deus nos dá. Aparece como a lei, né? A lei é a sabedoria que vem de Deus. E ela também aqui é personificada e cria o mundo, né? A sabedoria cria o mundo. Deus cria o mundo com sabedoria. A gente já está nessa teologia, né, de que Deus é o criador de tudo. E por fim, o livro da sabedoria. O livro mais importante, mais completo. O livro que resolve de alguma maneira essa crise, né? Esse sim já está bem pertinho do contexto histórico de Jesus, né? No contexto histórico, cultural em que Jesus nasceu. É um judeu já numa cultura helenizada, né? Numa cultura própria dos gregos, própria dos romanos. Ou seja, está influenciado por essa cultura, né? E critica a idolatria. Nele, a sabedoria aparece como a atuação de Deus na história, né? Deus age na história com sabedoria. Os governantes precisam da sabedoria. E é preciso muito esforço para conseguir essa sabedoria. Fala da vida eterna. E a vida eterna, finalmente, é a solução definitiva para a teologia da retribuição, né? Porque mais além da morte, né, depois da morte, o homem justo é recompensado, né? Então isso resolve. Por mais que o homem justo tenha sofrido na vida terrenal, ele vai ser recompensado depois da morte, né? E é um livro também que se refere a Deus como Espírito. E isso também já abre o passo, né, para a doutrina cristã sobre o Espírito Santo. É um livro aí já bem mais perto do Novo Testamento. Enfim, galera, é muita informação, né? Nós vimos aqui 4 estilos de livros bem diferentes, né? Uns livros mais históricos, uns livros mais poéticos, uns livros que falam sobre sabedoria, vamos digamos assim, como dar uma filosofada, uma viajada aí na maionese, não na maionese, mas não uma viajada, né? Como sobre as coisas da vida. Livros que falam sobre os profetas mais engajados aí na sociedade, né? Que mostram como deve ser o culto a Deus, que mostram como deve ser a justiça. Enfim, tem muito pano aí pra gente cortar, né? Tem muita coisa para conhecer na Bíblia e eu realmente recomendo para vocês escolherem algum livro, né? Não tentem abarcar o mundo, não tentem abraçar o mundo. Para ser amigo da Bíblia, eu acho que é importante a gente, em primeiro lugar, procurar alguma coisa que a gente se interessa mais, né? Disso tudo que a gente falou, do Pentateuco também. Procurar algo, ler uma introdução da Bíblia, procura texto, se alguém tiver interesse, é só me contactar pelo Instagram, WhatsApp, e eu posso mandar alguma coisa para vocês, para conhecer mais. E a Bíblia eu acho importante a gente conhecer, mas também acho que mais importante que isso é a gente rezar, né? Assim como diz aí o profeta, para que Deus transforme nossos corações, né? Um coração de pedra num coração de carne, num coração humano, num coração mais
afetivo com Deus, né? Que se sabe hijo, que se sabe filho de Deus. Então, procurem a Bíblia, eu acho, com essa intenção de conhecer e de amar mais, de conhecer mais a Deus e de amar mais a Deus. E aí é um caminho bonito, assim. Eu acho que vai depender do interesse de vocês, na verdade. Certo? Se alguém tiver interesse, estou à disposição. E é isso aí, gente. Com isso a gente acaba o Antigo Testamento. Eu espero que não tenha sido muito chato. Se foi chato, desculpa. E se foi proveitoso, que bom. É isso aí, gente. Um grande abraço, fiquem com Deus aí. E peguem a Bíblia aí na mão para dar uma lida, para conhecer mais, para amar mais também. Um grande abraço, fiquem com Deus.